Você tem uma grande ideia de aplicativo que quer criar, mas não sabe quanto custa para fazer esse app ou quanto vai custar para você manter ele depois. Isso é muito importante para qualquer pessoa que queira empreender no negócio. Nesse vídeo você vai entender tudo sobre os valores, você vai entender também de coisas que a maioria das pessoas não falam, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o valor de um custo de um app, talvez para menos ou para mais do que você estava pensando. Então vamos lá, quanto custa criar e manter um app? Nós vamos ver primeiro aqui, ó, os custos de desenvolvimento. Depois a gente vai estar vendo aqui os custos de infraestrutura, hospedagem, APIs, utilitários. Na sequência, custos de publicação e, por último, custos de marketing. Esses aqui são os 4 pilares de gastos e custos que você vai ter para manter um app. Então vamos iniciar com o custo de desenvolvimento. Então, a primeira coisa, você vai precisar de um motor de desenvolvimento, como você vai fazer o seu app. Eu recomendo o Apache Cordova como método de desenvolvimento de aplicativos usando o método híbrido. Eu falo disso aqui no canal toda quarta-feira, eu tenho uma playlist completa que vou deixar aí no card, que você pode acompanhar para conhecer esse método de desenvolvimento de apps. E isso é 100% gratuito, tá bom? Então, Cordova, gratuito. Outra coisa que você vai precisar é de um editor de códigos para você poder programar. E os editores de código também são gratuitos, como por exemplo o VS Code, entre outros. Se você quiser, você pode usar um editor de código com IA embarcada, mas é opcional, mas eu recomendo. A partir de R$ 120 por mês, dependendo do uso, você vai ter um editor com IA embarcada. Quer dizer, à medida que você programa, você pode usar inteligência artificial para gerar o código de forma mais rápida, entendendo o contexto do seu projeto e fazendo tudo com muito mais velocidade e profissionalismo. Então, em torno de R$ 120 por mês, mas é opcional, dá para fazer 100% grátis se você usar a programação convencional no editor. E também você pode usar aqui designs criados com IA ou templates também de forma 100% gratuita. Você tem como usar o Stitch, entre outros, que eu já até mostrei aqui no canal, para desenvolver aí as suas telas. Então, na prática, para você começar a criar um app Android hoje, você vai precisar de nada. Você não precisa gastar nada. Dá para fazer praticamente de graça, ou se você for gastar, talvez ali a mensalidade de um editor de código com IA embarcada para acelerar o processo de desenvolvimento. O seu maior custo, então, vai ser o tempo, tá, pessoal? O tempo é o seu maior custo. Por quê? Porque um app simples você vai levar de 7 a 15 dias, um app moderado você vai levar aí de 30 a 60 dias, e um app complexo pode levar meses, principalmente se você não tiver conhecimento. Se você tiver que ainda estudar e tudo mais, então o custo maior nessa etapa nem é tanto o valor em dinheiro, mas o seu tempo, né, para você conseguir fazer. Então, o tempo é um custo invisível que ninguém leva em conta. Então, isso é uma coisa que é importante você colocar aí na hora de planejar o desenvolvimento do seu app. Valores, então, 120 mais ou menos, ou nada. E aí o tempo que você vai gastar, talvez se você precisar estudar mais, um curso, alguma coisa assim, que você vai gastar, certo? Agora, se você contratar alguém, eu quero contratar alguém para fazer. Um dev iniciante ele vai te cobrar em torno de R$ 1.000 a R$ 3.000 aí para fazer um aplicativo. Um dev intermediário vai te cobrar entre 5.000 a 12.000. E uma agência vai te cobrar aí de uns 15.000 a 150.000, mais dependendo do escopo, qual que é o projeto que você está tentando fazer. Isso vai variar muito. Então, um mesmo app que pode custar R$ 0 para criar sozinho, ele também pode custar, vamos supor, R$ 30.000 se você for contratar. Então, isso aqui é variável. Agora vamos para custo de infraestrutura. Então, em apps 100% locais, apps offline, que funcionam diretamente só no aparelho, como por exemplo apps de listas, notas, utilidades, calculadoras, apps offline, o custo dele é de R$ 0. Você não vai ter nenhum tipo de custo, só vai ter que programar e ele vai rodar direto no celular, então isso não tem nenhum tipo de gasto. Agora, a maioria dos apps, eles precisam de um back-end, eles precisam de um funcionamento de servidor. Por exemplo, para login, para dados, para sincronização, completar pedidos, entre outras coisas. Então, opções reais e baratas. Uma hospedagem compartilhada. Aqui a gente vai ter já entre 15 a R$ 30 por mês. Por exemplo, se a gente vir aqui, ó, na HostGator, que é uma das empresas aí mais conhecidas de hospedagem aqui no Brasil, você vai ter uma hospedagem compartilhada de 1 ano, contratada por R$ 186,19, ou isso daria equivalente por mês a R$ 15,59. Então daria mais ou menos R$ 15, então a faixa que você vai gastar numa hospedagem é de 15 a R$ 30 por mês. Se você usar um serviço como, por exemplo, o Railway, o Render, Supabase, que são assim para você armazenar bancos de dados e fazer interações direto no cloud, na plataforma deles, pode variar de zero, quer dizer, eles às vezes têm um plano gratuito inicial, a uns R$ 25 por mês, mais ou menos. Isso aí vai depender também do uso. E se você tiver já um app um pouquinho mais potente, que você quer ter um pouco mais de controle, um pouco mais de funcionamento avançado, você pode contratar um VPS
Firebase, que é um servidor ali já teu próprio, mais dedicado, que vai variar de 30 a 80 reais por mês, depende da capacidade do que você for estar utilizando, esse valor pode ser um pouco superior ou não. Então isso vai depender muito do que você tiver precisando. Mas para um app pequeno ou iniciante, você consegue hospedar tudo de 0 a 25 reais por mês tranquilamente, ok? Aí tem outros gastos que você tem que levar em conta. Por exemplo, o seu app pode ser que vai precisar de APIs externas, serviços externos que tem que ser colocados no seu app. Por exemplo, um aplicativo estilo Uber, talvez vai trabalhar com mapas ou alguma coisa assim. Então, talvez você use uma API externa como o Google Maps. O Google Maps, ele dá ali, geralmente, grátis para pequenos volumes, mas a partir de um certo determinado volume, você vai ter ali uma quantidade de requisições que pode te custar alguma coisa. Outra coisa, envio de e-mails. Talvez você vai ter que o seu aplicativo enviar um e-mail, você quer usar um serviço desse que já tem esse tipo de envio, uma API de e-mails, 10, 20 reais também por mês. Ou talvez você queira colocar inteligência artificial embarcada no seu app. Você tem algum tipo de interação, algum tipo de controle usando IA, pode variar de uns 5 a 20 reais em modelos pequenos, depende da quantidade que você está disposto a investir e a quantidade de uso que você vai precisar. As push notifications, por exemplo, do Firebase também são gratuitas. Então, a maioria dos apps pequenos gasta de 0 ou nada a 20 reais por mês em APIs. E a gente fala apps pequenos no sentido de alguém que está começando agora, não tem um grande volume de clientes, nem de usuários, nem nada do tipo. E você tem que começar pensando pequeno, né? Você vai escalar o seu app. Então vai começar menorzinho e vai subindo. Agora vamos para custos de publicação, que é super simples. Você vai pagar isso só uma vez na vida. Então a Play Store, ela cobra $25 que você paga só uma vez e pronto. Você pode publicar dentro dessa conta quantos apps você quiser. Então hoje, dependendo da cotação do dólar, esse valor vai ser entre 120 e 150 reais, dependendo da cotação. Não tem mensalidade, tá? Você só vai pagar isso uma única vez e pronto. Então, esse é o único custo obrigatório para você colocar o app ali numa loja no mundo real. Então, agora nós vamos para uma parte que ninguém fala e que é muito, mas muito importante quando você trabalha com apps: custos de marketing. Criar o app é só o começo, pessoal. Na verdade, criar o app parece um passo muito grande, mas ele nem é o mais importante. Se você quer que ele seja usado, você quer que ele seja baixado, você precisa pensar em marketing, mesmo que seja simples. Então, tem basicamente aqui duas formas de você fazer marketing. O marketing gratuito ou orgânico, que a gente chama, que é você ir lá no YouTube Shorts, mostrar o app, você usar o TikTok, o Reels do Instagram, grupos no WhatsApp, página lá no Instagram, lançamento orgânico em grupos e comunidades. Então isso daqui vai ter o custo de 0 reais por mês, mas tem aquela questão do tempo, do esforço, você tem que criar esse conteúdo, ficar alimentando esse conteúdo, mas é grátis, você não vai gastar absolutamente nada para fazer isso, e alguns têm usado essa estratégia com muito sucesso, principalmente em plataformas como o TikTok e no YouTube Shorts, né, fazendo até às vezes apresentações usando influencers ou usando IA para fazer isso. Então, é uma chance que você tem de fazer um marketing gratuito com conteúdo. Tem um marketing também chamado de baixo custo, que seria você já criar uma certa estrutura própria. Você já tem lá a sua hospedagem, mas aí você vai criar uma landing page, vai precisar talvez de um domínio ali, que vai gastar entre 20 a 50 reais por ano num domínio. Talvez você queira ele contratar um Canva Pro, que é para fazer as artes mais bonitinhas, ficar uma coisa mais caprichada, em torno de 30 reais por mês. E aí você também pode fazer alguns criativos de IA, que também pode ser praticamente de graça, não precisa gastar. Hoje em dia, a maioria das IAs gera imagem, criativos e coisas assim, sem você precisar gastar. É só dar uma pesquisada que você vai ver. Então, de baixo custo, vai dar uns 50 a uns 20 a 50 reais, aqui tá por mês, mas isso é por ano, tá, pessoal? Porque aqui a gente estaria contando o valor de um domínio só. Então, isso ficaria muito barato, daria ali bem pouca coisa mesmo para você gastar. Seria por mês se você tiver um Canva Pro, mas aqui a gente colocou ele como opcional, né? E a questão de anúncios, propriamente dito. Aí no marketing um pouco mais agressivo. Aí você vai colocar dinheiro para anunciar no Facebook, no Instagram Ads, no YouTube Ads, Google Ads e tal. Aí, geralmente, o pessoal vai gastar ali pelo menos um mínimo de uns 10 reais por dia lá no Facebook e um mínimo de uns 20 reais por dia lá no Google Ads. E vai investir em anúncios para gerar tráfego e trazer gente para o seu aplicativo. Então, um investimento típico de lançamento de um app bem básico, tá? Fica em torno de 300 a R$ 1.000 no primeiro mês, se você quiser ter uma atração real, né? Quer dizer, você trazer ali usuários usando essa técnica que vai acelerar o processo de as pessoas conhecer o seu app e ele ficar mais famoso. A maioria desses grandes apps que existem hoje fizeram grandes campanhas de marketing no começo, depois ele vai engrenando, né? Mas dá para fazer de forma 100% orgânica, como a gente mostrou ali. E essa frase ela é muito impactante, tá, pessoal? Sem marketing, o app só existe. Com o marketing, o app vive. Então, olha, não adianta você fazer um app, pode ser o melhor app do mundo. Você vai postar na Google Play, ninguém vai saber que ele existe, não vai servir para nada. Então, o marketing é muito importante, muita gente não leva isso em consideração na hora de fazer ali os cálculos, né, de quanto vai custar o seu aplicativo e o projeto que você está querendo fazer. Então, vamos lá para a parte prática final aqui dessa nossa aula. Totais estimados básicos do primeiro ano do seu app. Então, a gente colocou aqui o básico, tá? O mínimo possível para você conseguir rodar aí o seu projeto. Você
pode contratar 2 meses no editor com IA. Eu coloquei aqui como você pegando o cursor, por exemplo, pagando 2 meses no editor, que seria o tempo mais ou menos que você vai fazer esse seu app. Botei uma margem de 2 meses aí para você ter um tempo para desenvolver ele. R$ 240 vai ficar esses 2 meses. Eu coloquei aqui por ano, por quê? Porque a gente só vai usar 2 meses e a gente vai cancelar a assinatura. Então, vai ficar R$ 240 no ano o valor. Se você quiser, é claro, continuar com o cursor lá, usando para outras coisas, aí o gasto muda, né? Mas aqui a gente fez essa simulação assim. Hospedagem mais domínio. Então, R$ 186,19, hospedagem aqui da HostGator por um ano, mais R$ 40 do domínio, que é o valor do domínio por um ano. Isso vai dar R$ 226,19 no ano, certo? E a Google Play, que você tem que pagar a licença de desenvolvedor, R$ 150. Eu coloquei a cotação do dólar bem alta, tá? Acima de 5,50. Uma vez você vai pagar. Então, o total anual que você vai ter de investimento nesse seu projeto vai ser de R$ 616,19. Então, se a gente pegar aqui a calculadora, né? E a gente fizer esse cálculo, a gente vai ver aqui quanto é que vai dar. Ó. 616,19 dividido por 12, que seria no ano, vai dar R$ 51,34 por mês de gasto que você vai ter nesse seu app no primeiro ano, certo? Então é um valor bem baixo se a gente for parar para pensar. Se você estiver ganhando R$ 52 com o seu app e você conseguir gerar R$ 52, aí você já vai estar ganhando, vai tendo lucro, né? Então você já vai estar ganhando dinheiro acima desse valor. Aí, claro, né, pessoal, a gente não colocou aqui o valor de marketing, aquelas coisas todas que a gente falou que com certeza seriam um pouquinho maior do que isso por mês. Mas a gente vê que é um valor totalmente acessível e que pode ser replicado se você souber fazer os aplicativos e desenvolver eles com as tecnologias que a gente tem agora e sabendo o caminho para fazer isso. E aí, você achou que os valores eram mais ou menos do que foram mostrados aqui nesse vídeo? Se você gostou, se você achou que foi relevante, deixa o seu like, que isso ajuda muito. E eu gostaria que você deixasse aí nos comentários uma palavra secreta que vai me ajudar a entender que você assistiu esse vídeo até o final. Só vai ficar entre aqueles que viram o vídeo até o final. A palavra vai ser incrível. Então, tenta colocar alguma frase onde você coloca a palavra incrível no meio. Por exemplo, assim, não fazia ideia dos valores dos apps. Eu achei isso incrível. Um exemplo, né? Mas você pode fazer qualquer coisa que tenha a palavra incrível. E se tiver essa palavrinha, eu vou saber que você viu o vídeo até o final. Se você quiser aprender a criar aplicativos com uma técnica simples, usando aí uma didática muito boa, passo a passo, para conseguir tirar aquela sua ideia da mente, do papel e trazer ela para a vida real, eu convido você a conhecer meu curso Criar Aplicativos, que ensina a fazer isso, a criar aplicativos usando linguagem de programação web. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!